sejam todos bem-vindos a mais um podcast, certo? Do Mosaico do Conhecimento. Hoje a gente vai trazer, né, Nils, um assunto muito delicado, né? Mas é um assunto preciso para a nossa sociedade, a gente vai tratar sobre o abuso infantil, né? Sim, sim. Nós vamos falar, né, mais precisamente, Arthur, sobre a questão da prevenção, né, e a identificação precoce desse abuso, né? E, Nils, só para a gente entender e para o pessoal de casa entender também, você foi conselheiro tutelar durante quantos anos? Eu fui conselheiro tutelar durante 4 anos, né? E foi presidente do... Eu fui, durante o período, né, assumi a presidência, depois fui conselheiro municipal, né, dos direitos da criança e do adolescente, do CMDCA, no caso. E, assim, tive desde os meus 21 anos de idade, que é a idade que é permitido candidatar-se ao conselho, né, eu tenho tido esse contato com essa temática, né, Participou de várias eleições, né? sim, sim, como organizador, né, da eleição, no caso. E assim, a questão da proteção integral da criança e do adolescente sempre foi um tema muito presente na minha vida e um tema assim que eu tenho assim uma atenção muito especial. Mas assim, Anísio, o abuso infantil, às vezes a gente tem aquela ideia de que o abuso ele é uma coisa só o ato em si, não é? Mas a gente vê que realmente não é isso, não é? Sim, com certeza. O abuso, na verdade, a própria palavra, né, abuso, né? O que é o abuso? O abuso é quando você passa do limite, né? Então, existe um limite, você abusou, né? Então, o abuso sexual, ele é algo, né, que importuna, né? É algo que constrange, é algo que traz dor, traz sofrimento, né? E traz uma consequência, né? Que às vezes é eterna, né? Em muitos casos é uma consequência, sempre uma consequência eterna, né? Porque essas marcas, elas permeiam ali, elas permanecem por toda a vida, né? E por isso é tão importante combater o abuso sexual, principalmente o abuso sexual cometido contra crianças e adolescentes, que são as pessoas mais vulneráveis. Isso daí é muito interessante, porque assim, até para o pessoal que está em casa entender que o abuso ele não é somente o ato em si, mas sim Não, qualquer coisa que foge da vontade com nem certeza. só da vontade, qualquer coisa que infringe o direito da criança, Sim, não com é? certeza. E mais assim, o contexto, às vezes, não que o abuso acontece, às vezes pode variar, né? Nós já é bem difundido, O né? lugar e o contexto. Já é bem difundido essa questão do contexto, né? Sempre hoje nós sabemos que o abuso geralmente ele acontece onde? Existe um local específico para ele acontecer? Não, não existe. Ele pode acontecer nos mais diferentes lugares, né? Inclusive, Arthur, a Igreja Adventista, né? Ela tem um projeto muito bonito, né? Que ele é feito anualmente, né? Que é o Quebrando o Silêncio, A né? gente está no mês da Exatamente, conscientização, né? com certeza. Nós estamos agora nesse momento, né, no mês em que está sendo trabalhado esse projeto, né, Quebrando o Silêncio, que tem por tema, né, justamente essa questão do combate ao abuso sexual contra crianças, né, e adolescentes, né? E o que ocorre? Infelizmente, esse abuso pode ocorrer, inclusive, no meio religioso, que é um local aonde é improvável que aconteça, né? Pelo menos imagina-se um local que seria improvável que aconteça, mas acontece, pode acontecer, né? Até mesmo no meio religioso ali, o abuso sexual infantil, Isso daí né? é até bom Então, tu falar, porque
às vezes a gente pensa que o abuso sexual ele acontece somente na casa ou em uma coisa bastante vulnerável. Às vezes o cenário ele se cria, Sim, né? sim. E quando e o agressor, ele tem já essa característica de estar De se aproveitar, exatamente. vulnerabilidades, Ele né? se aproveita de um ambiente, né, que dê algum tipo de vantagem para ele. Então, assim, então o abusador, geralmente o abusador, ele é alguém próximo, né? Ele é alguém que seria da confiança, né? Então, assim, pode ser o quê? Pode ser um primo, pode ser um tio, pode ser até mesmo, infelizmente, até o pai ou a mãe, né? Então, infelizmente, o abusador ele está inserido no contexto de que Familiar seria ali o ciclo de confiança da da criança, criança. né? Então, hoje é muito difundido, né? E a gente precisa difundir mais ainda. Quais são os cuidados que se deve ter, né? Que se deve ter os pais, os professores, as pessoas que cuidam das crianças, né? Dos adolescentes, que devem, principalmente das crianças, né? Devem ter com relação às crianças, né? Quais são os cuidados básicos que se deve ter? Estar sempre muito atento, né? A qualquer tipo de sinal, né, que demonstre ali, ou de repente a criança era muito esperta, ela era uma criança assim que muito comunicativa, e de repente ela do nada começou a ficar retraída, Alguma coisa né? está errada. Existem alguns sinais também que são fisiológicos, por exemplo, a criança ela não mijava mais, não urinava mais na cama e agora passou a urinar na cama, né? A criança, ela às vezes até defeca na cama. Isso é um sinal de alerta. Deve ser observado os reais, né, motivos que estão levando essa criança a fazer isso. Assim, Anísio, é muito interessante, muito importante tudo isso que você me falou, tudo isso que foi dito aqui. Mas, assim, qual é o órgão que é o representante das crianças? É o Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele é o órgão, assim, é um órgão muito importante, né? E é o órgão que é previsto, inclusive, na Constituição, através da Lei 8.069, né, que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, e onde prevê também a atuação do Conselho Tutelar nesse combate à questão da violência, da exploração sexual contra crianças e adolescentes. E não só exploração sexual, mas qualquer tipo de exploração. Mas o Conselho Tutelar ele não é o único órgão, né? O Conselho Tutelar ele é um dos órgãos, né, de proteção, mas existem outras entidades também que são originalmente de proteção à criança e adolescente. Mas, assim, o Conselho Tutelar ele tem um número para ligar? Ou Sim, tipo a polícia? Tipo, não, mas não. Geralmente eles dão um número fixo de lá, Na normal. verdade, assim, nós temos o Disque 100, que é da Secretaria de Direitos Humanos. Então, Por lá o Disque resolve. 100, ele vai receber a denúncia e ele vai encaminhar, né, para os órgãos de proteção, Conselho Tutelar, Assistência Social, né, informar a polícia também. Só que, assim, esse é um dos mecanismos, mas é importante enfatizar que é um dever conjunto de toda a sociedade civil, né? Então, é um dever dos pais também, é um dever da família, é um dever dos professores, né? É um dever de toda a sociedade garantir essa proteção integral às crianças. Eu gostaria até de ler aqui para ti, Pode ler. para vocês, o artigo 227 da Constituição Federal, que diz o seguinte: é dever da família, da sociedade, do Estado, né? Então, você vê que é dever, primeiramente, da família, né? Primeiro lugar, a família. Depois vem a sociedade e o Estado, né? Assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, e vai falando de todos os direitos
inerente da pessoa humana. É porque, assim, se o dever de casa for feito Sim. direitinho, até fica difícil de os agressores, eles chegarem a concluir o que eles estão planejando. Porque tudo começa na mente e na oportunidade que eles criam, né? Confiança, né? Confiança é a palavra principal que deve estar ali presente na família. Os filhos, né? Eles devem ter esse referencial de confiança, né? Esse referencial de confiança com relação aos seus pais, com relação ou os seus responsáveis, né? As pessoas que são responsáveis por essas crianças, as crianças devem ter esse referencial de confiança baseado nesses responsáveis, né? Então, quando se tem essa confiança, né, fica mais difícil para que o agressor ele possa ali, como você falou, ter aquilo que ele quer, né? Consumar aquele ato ali que ele quer, né? Então, a confiança, né, que os filhos devem ter dos pais, isso é um grande aliado, né? E assim, o abuso em si, uma criança, quando ela sofre um abuso, de qualquer forma que seja, ou sexual, ou um abuso, qualquer tipo de abuso que seja causado, que ela venha a sofrer, isso causa nela um grande efeito para a vida toda, né? Com certeza. Sequelas para a vida toda. Com certeza. É uma ferida que nunca sara, né? É uma ferida que ela fica ali, ela pode ser tratada, ela pode ser até superada, né? Superada, mas ela existe. Ela pode ser superada no sentido de se amenizar a dor, né? Ou então não doer tanto, né? A todo tempo, né? Mas uma hora ou outra ela está ali, né? Ela é uma ferida que ela realmente fica para a vida inteira. As sequelas, elas são das mais diversas, né? Inclusive, uma das principais sequelas que fica é a questão da confiança. Não confio mais em ninguém. Então, a criança, nesse período em que ela é agredida, né, que é um período de vulnerabilidade, de formação ali do ser, né, como indivíduo, ele ali tem vários fatores ali que são muito importantes para o crescimento da criança, e inclusive a questão da sua autoconfiança, da sua autoestima, né? De todos esses pontos aí inerentes à pessoa, né? Então, quando é quebrado essa situação, essa questão da confiança, que a criança é agredida, né? Ela leva essa desconfiança que pode estar refletindo ali até mesmo no seu relacionamento futuro. Como você Com mesmo seu falou, cônjuge. você disse que esses abusos eles podem ocorrer de onde se menos espera, né? Uhum. De onde, dentro da família do pai, do irmão, do tio, do avô, de um parente, de um vizinho próximo, né? Tudo isso pode acontecer. Só que assim, a criança, quando ela passa por tudo isso, existe órgãos que recebem essas crianças para poder dar um apoio psicológico, um acompanhamento, tudo. Existe isso na sociedade? Com certeza. O Conselho Tutelar é um dos órgãos, né? A assistência social, né? Ela é uma rede de proteção, como eu falei, né? Então, existe uma rede de proteção que é feita para poder ali estar tratando da situação, né? Só que o mais importante, Arthur, não é muito importante tratar. Isso é necessário, tem que ter. Mas Prevenir é muito melhor. A prevenção é melhor. A prevenção para não chegar a acontecer. Para não chegar a acontecer, né? Então, essas redes também elas ajudam na prevenção. Só que quando elas são buscadas, geralmente o fato já ocorreu.
né? Então, assim, ou ocorreu de forma menos gravosa, entre aspas, né? Que no caso seria aí um ato libidinoso, por exemplo, um indício de crime, né? Que ali um início, né? De crime, né? Não necessariamente a consumação do ato, né? Pode acontecer. O conselho às vezes é requisitado nesses casos, né? A polícia às vezes é requisitada nesses casos, mas geralmente esses órgãos eles têm conhecimento do fato quando ele de fato já aconteceu a conjunção carnal, já aconteceu. Então eu chamo assim a atenção mais importante, né? Do que remediar é prevenir, né? Então eu chamo a atenção dos pais, dos educadores, né? Para atenção aos sinais. Então a criança, como eu já falei, a criança, quando ela muda um comportamento de forma abrupta, é importante investigar o que está acontecendo. Às vezes, a criança é uma boa aluna e aí, de repente, ela começa a ter as notas, ficarem as notas lá embaixo, né? As notas, elas têm, assim, uma queda muito acentuada em um curto período de tempo. Aí você já tem que começar a notar, a investigar, né? Então, nesse caso, a escola ela tem um papel fundamental nisso, né? Porque a criança ela passa uma boa parte do tempo na escola e o professor ele pode ver essas mudanças acontecendo. Com certeza, né? com certeza. Os professores eles são uma peça fundamental. Hoje eu estava fazendo uma palestra, né, numa escola e uma professora ela abordou justamente esse tema, essa questão, um fato, né? Ela compartilhou conosco ali um fato que aconteceu na escola. Ela é psicopedagoga e ela foi chamada para tratar de uma situação onde a criança estava com notas muito baixas. E ao verificar essa situação, né, ela percebeu que, na verdade, não se tratava a situação não era as notas, né? A menina falou para ela assim, professora, menina de 12 anos, professora, eu estou recomeçando a minha vida, eu estou reconstruindo a minha vida. Uma criança. 12 anos. Aí a professora foi e disse assim, mas 12 anos, você tem 12 anos, você não... Como é que você está reconstruindo a sua vida agora que você está iniciando a sua vida? Aí ela foi se abrir, ela foi falar o que tinha acontecido. A professora prontamente agora deixou de lado a questão acadêmica, a questão das notas. Foi fazer um acompanhamento. E agora o problema ela identificou que não era muito mais sério, né? Então a raiz do problema era outro. Então a sensibilidade do profissional, do professor, para estar ali identificando de fato qual é a raiz do problema, pode evitar realmente, de fato, que ocorra o abuso. Não só o professor e a família, mas a sociedade em si, a gente, como é que a gente pode ajudar, entendeu? Como é que a gente pode ajudar? A gente tem um papel também, a gente pode observar, a gente pode ver. Denunciando. Se você observa que existe algum indício, né? Porque o que é que um crime precisa, né? O que é que uma denúncia precisa para se tornar de fato uma denúncia, né? Uma denúncia ela precisa ser verdadeira? O fato precisa ser verdadeiro? Não. A denúncia ela tem um papel, a partir dela, de apurar se o fato é verdadeiro ou não. Mas o papel de... Se acender uma luzinha... Exatamente. Então, o indício já é motivo suficiente para uma denúncia. O indício, né? Se há fortes indícios de que algo de errado está acontecendo, você não vai ficar, porque eu não sei se é verdade. Denuncie. Denuncie, porque se há indícios, é papel da polícia, é papel dos órgãos competentes averiguarem se de fato isso é verdade, se de fato esses indícios, né, demonstram de fato que está acontecendo de fato um crime, né? Então, o mais importante para a sociedade é justamente o papel da sociedade, de modo geral, é denunciar, né? Todo mundo tem esse papel de proteger, né, as crianças, as nossas crianças, né? Então, a gente tem um papel muito importante, né? A sociedade em si é de cuidar para que isso não aconteça. A gente vê muito hoje na TV, na internet,
famosos, depois de muito tempo, se abrindo, dizendo que passou por algum caso de abuso, né? E um fato bem interessante, Arthur, que você tocou agora, que é a questão da prescrição, né? Antigamente, esse crime, ele prescrevia, né? Depois de um determinado período, depois de um determinado tempo, você não pode mais denunciar, porque já prescreveu, né? Acontece que isso fazia com que muitos casos ficassem impunes. Por quê? Porque muitas pessoas, esses crimes, geralmente, eles são cometidos, esses crimes contra crianças, eles são cometidos quando a criança está entre uma faixa etária de 6 a 9 anos de idade. Às vezes menos, às vezes um pouco mais, mas a faixa principal é essa, de 6 a 9 anos de idade. Então, imagina só, uma criança de 6 a 9 anos de idade, ele não tem uma noção assim, muito lúcida do que um tio, por exemplo, que mandou ele sentar na perna dele e tocou nas partes íntimas, ou fez com que ele sentisse as partes íntimas do tio, que ele estava sendo abusado. Aquela criança, ela não tem uma noção assim, muito aguçada disso, de realmente saber que de fato ela foi abusada. Ela pode se sentir um incômodo, ela pode se sentir invadido. Aí, quando ela chega a uma certa idade que começa a entender... Exatamente. Então, que a legislação fez? Adaptou à realidade, né? Adaptou-se à realidade. Esse é o papel da legislação, adaptar-se à realidade. Ou seja, é um crime que não se prescreve. É um crime que ele prescreve, ainda prescreve. Porém, ele é quase imprescritível. Por quê? Porque ele só começa a sua prescrição depois que a pessoa tem consciência de que foi agredida. Ou seja, se ela tiver tido consciência de que teve essa agressão com 30 anos de idade, a partir dessa data da denúncia que correria a prescrição. Então, termina sendo um crime imprescritível, né? Porque a prescrição só começa a contar, a valer a partir da data em que a pessoa tem consciência do fato. Então, isso é um importante, só interrompendo aqui, isso é um importante instrumento de combate, porque o agressor ele não tem mais o fator tempo ao seu favor. Né? Ele não tem mais aquela ideia, mas isso aconteceu há muitos anos, aí nem dá mais para denunciar. Sempre vai dar para denunciar, porque a partir do momento que aquela pessoa tiver a consciência de que, de fato, ela sofreu uma agressão, ela já pode denunciar. Assim, se tu pudesse falar para alguém que está nos assistindo, que passou por algum tipo de abuso, ou que está passando por algum tipo de abuso, qual o primeiro caminho que ele deve? O primeiro caminho que se deve ter, né, que se deve percorrer, é você abrir-se para alguém, né? Você falar para alguém, né? Você precisa pedir ajuda, né? Então, se no caso é o abuso que ocorreu há muito tempo, né? E que existe ali, o agressor ainda está ali presente, ele ainda... Porque assim, Arthur, existem casos em que o agressor ele não faz mais parte do meio. O agressor ele já não tem, ele não existe aquele contato mais. Sim. Então, em alguns casos, isso não é uma motivação que eu estou falando, não é uma motivação para você para que haja a impunidade, não é isso. Mas em alguns casos, a vítima ela se tornaria vítima novamente se ela fosse reviver tudo aquilo ali, entendeu? A pessoa nem faz mais parte do convívio dela, ela sumiu. Ela nem tem, ou então, mesmo que mora na mesma cidade, mas ela é uma pessoa que pode ser evitada, entendeu? Então, às vezes, a vítima ela prefere o quê? Um recomeço. Ela prefere esquecer daquele passado e recomeçar novamente. E como é que ela deve fazer isso? Qual o primeiro passo? Hoje em dia, não tanto quanto antes, né? Mas ainda existe um grande preconceito com relação por exemplo, o tratamento psicológico, né? Existe assim, eu não vou procurar o psicólogo e tal, mas o psicólogo, ele é um importante aliado no enfrentamento desses traumas, né? Porque o psicólogo, você vai fazer a terapia, né? Você vai se abrir, você vai falar a respeito desse trauma, né? E a partir de então, você também vai tomar outras atitudes, né? Uma boa
é uma série de fatores. Uma boa alimentação, exercícios físicos, buscar uma satisfação dentro do trabalho, né? Dentro buscar relacionamentos saudáveis, né? Tentar realmente se afastar ali daquele passado, né? Buscar através da terapia, através da alimentação saudável, através da fé, né? A fé em Deus, a comunhão com Deus, tudo isso, esse meio espiritual, né? Papel da igreja, né? Aí entra o papel da igreja também nisso, né? Nessa... De receber essas pessoas e dar um apoio exatamente. psicológico. Então, tudo isso são pontos em que vai reestruturar, você vai se reestruturar, né? Reconstruir a sua vida, né? Com relação ao que aconteceu. Você vai começar uma reconstrução a partir dessas ajudas, né? Através como eu já falei, né, da questão psicológica, né, da ajuda com o psicólogo, através da terapia, através de um regime, né, de exercício, de exercícios físicos, de boa alimentação, de bons relacionamentos, né, buscar se relacionar com pessoas realmente que lhe ajudem, né, a florescer, né, lhe ajudem a esquecer, né, que pertençam a um outro meio, um outro contexto, né? Isso tudo faz parte dessa reconstrução. Se você esse fato está acontecendo nesse momento, né? Se você é algo que está ainda presente na sua vida, denuncie, né? Não existe outra saída, assim, não existe você precisa denunciar, você precisa fazer, porque também o fato do agressor ser punido também ajuda na cura, né? O fato de você saber que o agressor está sendo punido também ajuda na cura. Então, se o agressor ainda está presente e você consegue identificá-lo ali, ele ainda faz parte ali do meio, a situação é contemporânea, é agora, está acontecendo nesse momento, né? Está acontecendo, contemporâneo o fato. Então, você deve realmente denunciar, você deve realmente fazer com que essa pessoa, ela de fato, seja punida por essa agressão. E quais são os meios de denúncia? É isso que a gente já falou, né? O Disque 100, você pode ligar para o Disque 100, você pode procurar uma delegacia de polícia também, se você achar mais conveniente também. Você pode falar, né, para alguém, né, se for, no caso, uma adolescente, né, uma criança. Você procurar um professor. Procurar um professor, procurar um pai, procurar alguém que seja da sua confiança, né, alguém que cuide de você, que possa ali lhe ajudar a enfrentar esse problema. E é bom também para uma coisa que tem que ficar bem claro, que se você não está no meio, mas se você sabe, ouviu falar, e você não denuncia e tenta ajudar aquela pessoa, você está cometendo um crime. Embora você não seja punida junto com o agressor, mas você é responsável por todo esse sofrimento que a pessoa está passando, certo? Então, se você sabe, viu, está desconfiando, faça a denúncia para poder ser averiguado, para poder ver se realmente aquilo está acontecendo, porque você pode estar livrando uma pessoa de um sofrimento tremendo, né? Grandioso. Você pode ser cúmplice, né? E você pode ser um agressor tanto pela ação quanto pela omissão, né? Pela omissão. Então, pessoal, o nosso podcast hoje, a gente abordou esse tema que é abuso infantil, que é um tema muito importante para a sociedade, né? E é um tema preciso. Então, a gente está sempre procurando vários temas para poder trazer aqui para o podcast, né? Para as pessoas, para a gente poder bater um papo e também levar para as pessoas conhecimento do qual é o dever, qual é o direito, o que é que deve ser feito, né? Exatamente. Então,
você pode falar umas palavras aí Para de despedir-se. despedir-se do povo. Então, o que acontece, né? Eu acho que tudo que nós falamos aqui, né, que a gente está construindo aqui nessa conversa, nesse ambiente de conversa, eu acho que tudo isso é muito válido, né? Muito importante, porque é um conhecimento, né? Estamos propagando aí o conhecimento para que as pessoas elas possam, de fato, eh, ter o acesso, né, a esses temas e saber também como lidar em determinadas situações. E nessa situação especial, né, que nós tratamos aqui, em virtude também do momento em que nós estamos eh, vivendo, né, que é no mês de agosto, estamos aqui no mês de agosto, momento que está se desenvolvendo esse programa, né, de combate ao abuso e exploração sexual contra a criança, né? É, assim, o- eu acho que nós devemos propagar, nós devemos ser agentes de propagação de boas novas. Então, assim, se você que está assistindo, você se informou a respeito do que nós falamos aqui, eu peço que você compartilhe com outras pessoas, né? Que você mande esse vídeo para outras pessoas, para que a gente possa fazer aí uma rede, né, de proteção cada vez maior e que a gente possa, num futuro bem próximo, combater de fato todo e qualquer tipo de exploração sexual, de violência sexual contra crianças e contra adolescentes também. Então, gente, esse foi o nosso podcast hoje. A gente agradece a todos vocês que tiveram tempo para poder assistir a gente. E volto a falar, compartilhe, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para poder você ficar por dentro de todas as outras novidades que vai aparecer por aqui. Então, gente, fique com Deus e até a próxima. Até a próxima.